Cara, pânico aí, né, no mercado, por parte de alguns, por parte de outros, um pouco mais de sensatez. Mas fato é que essa conversa de que há muito tempo já está rolando, né, que vai ser tributado, vai perder isenção, aquela coisa toda, já está rolando há muito tempo, essa chapa já esquentou no passado, né, já esfriou, agora voltou e pelo jeito, seja lá o que for definido, muito provavelmente eu entendo que isso vai ser uma definição aí mais de longo prazo. Né? Se o lobby da turma do segmento imobiliário conseguir manter essa isenção de alguma forma, eu entendo que aí, até tocar nesse assunto de novo, deve levar um bom tempo. E se tributar, aí nunca mais. Aí já viu, né? Depois que o governo aprende a tirar dinheiro de um lugar, ele nunca mais isenta. Exato. Assim, algumas coisas interessantes aqui para contextualizar. Bom, que foi apresentado hoje, né, uma proposta do Ministério da Economia, que é a segunda fase da reforma tributária. Isso vai passar pelo Congresso ainda. Não foi definido hoje que os fundos imobiliários serão tributados. Tá? Então, apesar que eu acredito que serão, né, como eu venho falando aqui, eu acho que é questão de tempo, sempre lembrando para a galera que eles não nasceram isentos, né, eles se tornaram isentos, tá, em algum momento, em 2005, na verdade, em algum momento não, foi 2005, e que eles são tributados no mundo inteiro, né? Os ativos semelhantes aos fundos imobiliários no mundo, né? Os REITs são tributados, aqui é o único lugar que não é. E se você pegar esses dois dados, que eles não nasceram isentos, primeiro, e eles são tributados no mundo inteiro, o cara teria que viver muito no mundo mágico da imaginação dele para ele achar que isso ficaria isento aqui o resto da vida. Tá? Então, isso é importante o investidor ter em mente. Segunda coisa que eu gosto de falar para contextualizar aqui, quando a gente pensa em investimento de longo prazo, a gente está falando de bolsa, né, mais especificamente de fundo imobiliário, 7, 10, muitos anos para frente, o cara que não vive na bolha, ele sabe que vai passar por vários governos, o cara sabe que vai passar por várias taxas de juros, ele sabe que vai passar por vários índices de inflação e vai passar por várias mudanças na legislação. Então, ele tem que ter em mente que isso vai acontecer mesmo. E eu não estou dizendo que qualquer mudança que aconteceu, tudo vai continuar sendo bom, não é nem isso. Mas você já sabe que esses eventos vão acontecer, portanto não são eventos inesperados, né? E não justifica você agir com irracionalidade imediatamente quando eles acontecem. Então, o que tá sendo discutido hoje, que não é nenhuma surpresa, permite você sentar no seu sofá da sua sala, você conversar, você refletir, você pesquisar, e não justifica muito o cara ir para a bolsa, no meu ponto de vista, ficar vendendo tudo ali, que nem um doido, né? Porque rapidamente, como se o mundo fosse acabar, como se outras classes de ativos ficassem mais atrativas sem pensar. Eu até posso comentar um pouco sobre isso na frente também, mais para frente, mas eu acho que é importante a gente trazer isso para a racionalidade, né? Boas decisões de investimento são tomadas dentro da racionalidade. E é isso, cara. Eu acho que é isso, né? Exato. Eu acho que a questão, especialmente hoje, assim, né, que está muito novidade, é muito mais a gente tomar cuidado com o próprio comportamento do que com o que de fato será que vai acontecer, com ler o projeto de lei, saber se está bem escrito, não está bem escrito. Acho que, ok, vai chegar a hora de se fazer isso. Mas agora, no calor da coisa, é cuidar para não fazer bobagem. Mais do que qualquer coisa é cuidar para não fazer bobagem. Eu hoje mesmo escrevi um artigo, ele vai ser publicado no domingo, onde eu falei exatamente sobre isso. O que eu costumo fazer nessas horas? Assim? O que são essas horas? Né? Essas horas é um dia como hoje para os fundos imobiliários, é o que foi o Moro Day, é o que foi o Joesley Day, é o que foi ele coisa. Casa aqui. Isso. São esses dias onde o mercado sacode demais e onde tu te sente impelido a ter que fazer alguma coisa. Parece que tem uma arma na tua cabeça e tu precisa tomar uma decisão de investimentos agora. Quem disse? Não precisa. Ninguém está te obrigando agora a vender os teus fundos imobiliários, nem a comprar, nem a fazer os aportes, nem a nada. Como é que eu costumo reagir nessas horas? Basicamente, eu paro e penso o seguinte, olha, eu sei exatamente o que fazer nessa hora, eu estava já pronto, de certa forma, para uma situação extrema como essa, quer dizer, eu já tinha pensado em antemão, pô, se acontecer tal coisa, eu vou comprar, se acontecer tal coisa, eu vou vender, já pensei, então eu já sei o que fazer. Não pensei, pô, então eu não sei o que fazer. Se eu não sei o que fazer,
Na verdade, eu sei o que fazer. É fazer nada. Fazer nada, às vezes, já é muito. Já é melhor do que a grande maioria das pessoas que, nessa hora, se desespera e vende tudo. Já é melhor do que pessoas que, eventualmente, se empolgam e botam todo o dinheiro que tem nessa hora, achando que vou acertar o fundo do poço. Quem disse que vai ser a tramitação de um negócio desse é longa, demorada, é cheio de reveses, cheio de vai e vem. Que podem vir lá na frente. Isso, tudo, tem um monte de coisa que pode acontecer que vai fazer sacudir. Então, assim, tu queimar todas as tuas fichas hoje, eu acho imprudente. Muito imprudente. Tu vender tudo hoje, acho muito imprudente. A chance da gente estar errado hoje é gigante, seja lá a decisão que a gente for tomar. Então, na dúvida, não faz nada. E outra, mesmo que eu saiba o que fazer, que eu me sinta super convicto naquilo que eu vou fazer, num dia como esse, eu faço menor do que eu teria feito num dia de calmaria. Se você tem uma reserva para comprar, você compra menos, né? Você não vai pegar... Tenho 50 mil reais para comprar. Ela. Perfeito. Não, né? Eu vou um pouquinho, porque se eu errar, eu erro pouco. Porque a chance de errar num dia como esse é gigante. Porque assim, para eu estar errado hoje, basta que nos próximos 3 meses o IFIX chegue a cair um pouco mais do que hoje. Cara, a chance é grande disso acontecer, ainda mais num cenário que a gente tem pela frente, de N discussões acerca do tema. Então, a primeira coisa, calma, relaxa, e se para entender um pouco a situação, ainda bem que é sexta-feira, né? Tu vai ter sábado e domingo para ficar quieto, para sossegar o pito, tu não vai nem ter a possibilidade de fazer bobagem, porque o mercado está fechado. E quem sabe até segunda tu já pensou melhor na vida e vai saber o que fazer. Então, do lado comportamental, para mim é isso. Cara, relaxa, segura um pouco. Não é a hora de tomar grandes decisões. Se tomar, toma pequenas. E se errar, erra pouco. Legal. Aí agora, vamos ver o que será que acontece com isso tudo, né, daqui para frente. Legal. O interessante assim também, Marcelão, eu vejo muita gente falando, isso é ruim, isso é bom. A coisa é um pouco maior do que essa, né? Primeiro que essa não é a única variável que vai afetar o preço das cotas na Bolsa. Primeira coisa, tá? Tem muita coisa que afeta o preço de cota na Bolsa. Até uns dias atrás, o que alterava na cabeça do investidor comum o preço de cota na Bolsa era só juros. Né? Então, juros subindo, caos. O cara não olha mais nada. Ele não olha a possibilidade de um fundo que poderia distribuir mais em algum momento, ele não olha isso. Na minha visão, o que é importante para o nosso mercado de capitais, e aí não é só fundo imobiliário, para o nosso mercado de capitais como um todo, o país precisa crescer. Tá? O país precisa desenvolver, crescer, precisa ser menos burocrático e tal. Eu não li a proposta no detalhe para falar se ela de fato simplifica a tributação. O mundo não gira em torno de fundo imobiliário e não gira em torno do umbigo do investidor também. Então, pensando no que é benéfico para o país, eu não vi de fato essa reforma simplifica a tributação ou não. O fato é que nosso país gasta muito mais do que arrecada, precisa mexer imposto, tanto para arrecadar mais quanto para simplificar a arrecadação, que aqui no Brasil é complexa, e para que ele possa dar um passo à frente. Né? Então, a gente já esperava a proposta de reforma tributária, independentemente de pandemia, já era uma proposta de campanha desse governo atual. Né? E já deveria ter sido feita nos anteriores. A maneira que ela vai ser feita pode agradar uns e desagradar outros. Como, por exemplo, do jeito que a coisa está posta na mesa hoje, ela ficou mais atrativa para o investidor institucional, que pagaria 20%. E neste modelo que está proposto hoje, se eu estiver confundindo os números aqui, você me corrige aí, por favor, 15%. Né? Ficou em 15% para todo mundo. Então, será mesmo que o institucional também está pé da vida? Será que o cara que é gestor de um fundo de pensão e precisa buscar alternativas de renda, já que a taxa de juros, mesmo chegando a 6,5% no final do ano, ainda é muito baixa. Quando a gente for, pessoal, a taxa de juros é baixa, é alta, 6,5%. Pensa em taxa real, desconta a inflação ali, né? Você vai ver quanto que de fato está rendendo dinheiro. Então, será que o investidor lá do fundo, o gestor lá do fundo de pensão, aquele cara que precisa rentabilizar lá o dinheiro do investidor dele, ele está achando ruim pagar 5% a menos? Não está. Lembrando que a tributação em ganho de capital era 20% e foi proposto 15%. Tá? Então também tem um alívio ali no ganho de capital. Então, assim, o que é bom ou ruim vai depender do ponto de vista do investidor. O ideal é que a gente comece a pensar, minha sugestão também, óbvio que eu não estou defendendo tributação aqui, longe disso, mas que a gente comece a pensar o que é bom para o país. Senão a gente vira aquele funcionário público, né, como um colega citou no grupo que a gente está agora, isso não é nenhuma frase minha,
que é aquele funcionário público que ganha, de repente, um salário muito alto, aquele, não estou falando de você, funcionário público que ganha o justo, estou falando aquele que ganha muito, e não quer abrir mão de um pouquinho, né? Não quer. Quer mais é que o país afunde, mas no dele ele não pode mexer. Então a gente tem que pensar, a minha sugestão é que a gente pense muito também se isso vai ser benéfico para o país como um todo ou não, né? E começar a ter uma visão macro sobre isso. Pergunta que eu recebi pra caramba aqui, e aí vamos debater isso aqui contigo. Investir em ações ficou mais atrativo? Investir em renda fixa ficou mais atrativo do que fundo imobiliário, na tua opinião? O que você me fala disso? Do que fundo imobiliário é uma pergunta que nem faz sentido para mim, porque são coisas diferentes, né? Tu prefere feijão ou banana? Toma banho. Quando? Exato. Para almoçar ou no café da manhã? Não é uma pergunta que faz muito sentido para mim. Mas assim, o que acontece? Hoje, a gente tem um diferencial de... tentar escolher bem uma palavra aqui, mas assim, o quão melhor o fundo imobiliário é frente à renda fixa, que vai diminuir. Por quê? Porque o fundo imobiliário é tão melhor quanto todas as suas vantagens, versus as vantagens da renda fixa, blá, 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 caímos na rentabilidade. A renda fixa era tributada de 15 a 22,5. Agora ela vai ser tributada só a 15. Ponto. O fundo imobiliário tinha um rendimento isento. Agora ele vai ser tributado em 15%. Então, na medida que eu aumento um pouquinho o retorno na última linha da renda fixa e diminuo um pouquinho o retorno na última linha do fundo imobiliário, eu achatei esse diferencial de vantagem. Isso é ruim. Nessa linha, marginalmente, a renda fixa fica melhor. Marginalmente, porque ela não se torna melhor do que o fundo imobiliário, mas ela se torna menos pior, se é que dá para dizer. E aqui, por favor, não isolem as minhas frases, porque se tirar de contexto, nada do que eu estou falando faz sentido. Mas em conjunto, vamos fazer um a ideia é essa. Com essas suas frases aí. Isso, e aí vão dizer assim, olha o que esse retardado está falando. Exato, cara. Mas, enfim. Então, assim, esse diferencial do fundo imobiliário para renda fixa achata um pouco. Isso pode se refletir, faz uma conta simples de modelo de Gordon, que hoje a gente costuma fazer isso meio na grosseria ali, né? Só com bota o rendimento que dá, esquece que tem isenção num e no outro não. Ninguém bota essa conta. Exato. Aí bota um diferencialzinho de taxa que tem que ter entre os dois, e vamos embora. Agora, esse diferencial, se tu levar no detalhe, tem que... Esse diferencial achatou. Se tu quiser aquele mesmo diferencial, cota de fundo imobiliário tem que vir para baixo para perfazer esse diferencial de novo na taxa. Enfim, é um assunto um pouquinho mais complexo, mas isso aqui é só para dizer o seguinte, olha, sim, isso tem potencial para derrubar o valor das cotas, não está caindo hoje por nada. O mercado está se antecipando a uma possibilidade de que a renda dos fundos imobiliários seja menor. Isso tá certo. Quer dizer, essa tentativa de antecipação tá certa. Agora, se tu vai acertar ou errar, só o dia que definirem essa história da reforma, é que tu vai saber se o cara que antecipou acertou ou se ele errou, né? Hoje tem um monte de gente vendendo aí com 7% de queda o fundo imobiliário. Esse cara não tá vendendo para ninguém, né? Tem alguém comprando. Quem é que tá certo nessa história? Só o tempo vai dizer. Na verdade, só o tempo vai dizer. Eu queria aproveitar aqui e voltar num ponto que tu falou que eu acho, cara, que é muito importante, que eu já me peguei em contradição e já refleti muito a respeito para conseguir me posicionar de uma forma clara. Tá? Vai lá. A reforma tributária, quando ela foi aclamada por todos, ela era sob a justificativa de vamos tornar o nosso manicômio tributário, que é a legislação brasileira, em algo mais simples. Assim a gente aumenta a competitividade, assim a gente termina com privilégios que tornam todo o ambiente de negócios extremamente complexo. A gente tira aquele vício dos agentes econômicos de ir lá em Brasília, pedir privilégio, pedir isenção, pedir mudança, pedir exceção. É lindo. É lindo. Se for assim, eu abro mão da isenção
do rendimento do fundo imobiliário. Eu levanto a bandeira e digo, tem que tributar. Dane-se, eu topo, eu pago. Só que não é isso que está acontecendo, Daniel. Continua sendo um caos tributário. Só que as cartas foram embaralhadas de novo. Ah, aqui tem uma simplificaçãozinha, aqui tem outra, mas, cara, é cheio de regra e exceções, e para isso é uma coisa, para aquela é outra, para isso não sei o quê, para aquela é não sei o quê. LCI está isento, LCA está isento, Fiagro está isento. Fora cara, o lobby, cadê a isonomia? Fora o lobby que vai ter ainda, né? Você não está conseguindo. Que ainda vai ter, exatamente. Só na proposta inicial, a gente continua na loucura. Cara, se é para continuar na loucura, então deixa o meu isento, eu quero o meu privilégio também. Dane-se. Exato. Aí eu tenho que ser egoísta. Contigo. Aí cada um defende o seu e coletivo que se dane, desde que eu me salve. Eu seguro, eu forte, eu consigo pensar no coletivo. Agora, eu fragilizado, todo errado, para. E ser o ponta de lança de dizer, não, olha só como eu sou legal, eu abro mão, isso agora vocês contigo. Que abrem mão, tu vai ser o trouxa, da história, ninguém vai abrir mão depois de ti, vai ficar só tu, olha lá o trouxão abriu mão. Que, exemplo de lobby que já rolou, Fiagro, né, que está isento, então esse foi um lobby fortíssimo, que está isento, e acho que ainda vai ter o lobby do fundo imobiliário, né, do investimento imobiliário, que é mais lento, né? Que é mais lento, infelizmente. E o lobby dos bancos, né? Por que a LCI está isenta? Quem emite isso é banco, ninguém mais pode emitir. O lobby dos bancos está lá. Conseguiram. Exatamente. Então, assim, na verdade, o nosso lobby é mais fraco, até por ser um mercado menor, ser um produto de menos importância na prateleira dos bancos, né? Então, a gente tem um lobby, sim, de fato, menor. E em fundo imobiliário, o fato é que a gente tem muita água para rolar. Se essa tributação não passar agora, que isso ainda não está definido, eu ainda continuo acreditando, não torcendo, veja bem que é diferente, acreditando que isso vai acontecer em algum momento. Voltando ao ponto que eu tinha colocado ali antes, até trouxe você, joguei para você dar uma cabeceada aí, na questão da renda fixa, e de ações, né? Que também é algo que eu recebi muito, assim, pessoal, partiu ações, partiu renda fixa. É interessante olhar o seguinte, né, cara, que a renda fixa, pro longo prazo, quando a gente fala, fundo imobiliário é investimento de longo prazo, vou pegar a renda fixa de longo prazo, a tributação já era 15%. A tributação era maior no curto prazo, tá? Então você teve uma vantagem de curto prazo, que no meu entendimento, o fundo imobiliário não compete com investimento de curto prazo. Para o investidor que tem um portfólio diversificado, o que ele tem ali de investimento de curto prazo é outra história. Ele não tá botando fundo imobiliário pro dinheiro que ele vai resgatar em dezembro para viajar de férias, ou para o carnaval do ano que vem, enfim, ou para trocar de carro em março, abril do ano que vem. Não vai. Então, nesse ponto, não compete. Ações, muita gente levantou a questão, assim, então é melhor investir em ações porque é isento até 20 mil reais. A conta, na prática, mesmo para o investidor que tem o portfólio diversificado, ela é mais complexa, porque dividend yield não é os centavos ou os reais que caem na tua conta, né? Dividend yield é quanto o seu dinheiro está sendo rentabilizado. E a conta que você tem que fazer... Mas olha só, Danilo, desculpa te interromper aqui. Não, interrompa. Esses 20 mil reais, tu está te referindo a dividendos recebidos até o limite de 20 mil reais? Exatamente. Tem essa bola levantada pelo aí, que eu vi, não passou essa. Mas isso até onde eu vi não é para ações, é só para micro e pequenas empresas. Então não passa. Eu recebi, muita pergunta desse tipo aí. Bom, se for, então está respondido já o que eu ia dizer. Recebi muita pergunta nessa questão da isenção de dividendos até 20 mil. Então, empresa grande, SA distribuindo dividendos, não tem isenção. Não tem. Então, se for, aí que não tem discussão mesmo. Porque o que eu ia complementar aqui dizendo, quando o cara pensar em dividend yield, ele vai ter que fazer essa conta líquida, né? No líquido lá no final. Né? Claro. Inclusive a última linha. Com a comparação que você mesmo citou, o modelo de Gordon, que eu gosto muito de usar aqui para precificação, cara, a gente tem que levar em consideração que o dividendo já é... que o cupom da NTNB, seja lá qual cupom você usa, né? Mais antigo, ou 2030, 2000 cacetada, ele já é tributado. Ele já é tributado. Né? Então, se o cara ele pode fazer essa comparação tributando dos dois lados ou não tributando dos dois lados. Né? Faça essa comparação dos dois lados e ele vai perceber ali se o dividend yield do fundo imobiliário está interessante ou não. O texto que colocaram hoje aí, que se eu não me engano veio da XP, que fez a conta, que hoje mais ou menos, no final do dia já deve ter sido até maior, né? Mas no começo do dia talvez o dividend yield médio do IFIX era 7,1%.
Ou seja, mesmo tributado, ainda atrativo frente a diversas opções de investimento aí. Eu acho que isso que o investidor tem que levar em consideração também quando ele pensar no portfólio diversificado dele. Cara, eu vi aquela conta ali, mas suspeitei um pouquinho daquela conta, mas não fiz Eu também não fiz, não. A contraprova ali para ver se era aquilo ali mesmo, enfim. Acho que mas eu achei aquela conta meio fundo esquisita ali no fundo de papel no diferencial. e fundo de papel e fundo de fundo puxou muito para cima, né? Pode ser que sim, mas eu também não fiz a conta. Então falar se ela está se ela tá correta, exatamente correta ou não. Não sei não é o caso aqui, né? Mas enfim, exatamente. Eu vi essa conta, mas fiquei um pouco desconfiado. A Juliana comentou aqui sobre a isenção de 20 mil trimestral, que era mensal. Juliana, isso é a isenção para ganho de capital com as ações, né? Então, vendas até 20 mil no mês tu não precisava pagar imposto sobre aquele ganho de capital. Agora, pela redação que está ali, onde as apurações vão ter que ser feitas trimestralmente, não mais mensalmente, se o texto que está lá for aprovado. Ele se refere de novo aos 20 mil, mas agora no trimestre. Só que não é sobre rendimento, né? É sobre aquele ganho de capital para onde se tinha essa isenção aí de ações. Então, se era 20 mil por mês, agora vira 20 mil por trimestre, quer dizer, nesse ponto aí piora. Mas isso é um detalhe, isso é uma parte muito pequena da questão toda, para mim isso não chega a fazer diferença. Acabou o fundo imobiliário, você acha ou não? Eu já vi esse debate num congresso de fundo imobiliário uns anos atrás, e tinha investidor importante lá, analista de peso, falando assim, se tributar, matou o produto. E deu até um debate lá no painel que estava no palco. Galera, de novo para sair da bolha, isso é tributado no mundo inteiro. Vai dar uma olhada lá fora, abre a janela e vê se lá fora é tributado, se existe ou não, como é que performa. Então... E outra, tributou. Vai correr para onde, cara? Tu quer renda, vai investir no quê? Ações? Exatamente. Ações ficou melhor? Não, ações tinham o dividendo isento, foi tributado. Perdeu exatamente a mesma vantagem que o fundo imobiliário tinha. Então, na margem, eles continuam iguais. Se tu gostava antes de fundo imobiliário, não faz o menor sentido tu preferir ações depois. Não muda nada. Todos os outros rendimentos, os outros investimentos, quem te gera renda? Cara, ninguém mais gera renda. Imóvel. Então, assim, continua e vai continuar sendo. Vai comparar com o imóvel físico, já era tributado, né? E tem aquela série de desvantagens que você já sabe. Cara, você sabe que o negócio uma zona tá tão grande, né? Eu fiquei nessa dúvida aqui, comentei aqui, você me corrigiu. Aí eu vim olhar aqui, abri o Google aqui, vim olhar aqui sobre a isenção dos 20 mil reais, se é para micro e pequena empresa ou se é para todo mundo. Tem reportagem falando que inclusive vai incentivar a pejotização, né? E tem reportagem falando que é para todo mundo. Ou seja, falar que as regras ficaram claras, não ficaram, né? Longe disso, né? Exatamente. Aí volta para aquele ponto, né, cara? Se fosse para simplificar a vida, pô, conta comigo. Nesse ponto, cara, sou super liberal. Vamos lá. Deixa todo mundo igual, que a turma se ajusta, se resolve. Mas não vai ficar igual. Vai continuar a zona, meia dúzia vai continuar tendo benefício. Cara, se esse é o jogo, então eu quero meu benefício também. Eu vou ser o trouxa do jogo? Não vou, né? Exatamente. Então, assim, tá muito complexo ainda, vai continuar muito complexo ainda. E essa história de vamos acabar com a pejotização, cara, tem que ir lá na letra fria da lei entender o que eles vão fazer para acabar, porque essa história de tu não acaba, tu vai usar a pejotização, na verdade, só para uma classe, deixar essa pejotização restrita a uma classe mais baixa de renda. E vai acabar com ela para a classe mais alta. Mas acabar mesmo não acaba, tu só troca de lugar. Porque aí tu presta serviço PJ numa pequena empresa, emite nota aí, ao invés de trabalhar CLT ou qualquer coisa do tipo, desde que seja até 20 mil no mês, tá tudo certo. Ou seja, não vai acabar com a pejotização? Não vai, só vai mudar de lugar. Tu tira dos grandes e bota em todo o resto, que nem é tão pequeno assim, né? 20 mil por mês não é para
não é tão assim para as massas como se fala, né? Cara, eu vou falar para você, cara. Eu tô olhando aqui, ó. Você sabe que me deixou mais puto quando você me corrigiu aqui, que eu falei que tava 20.200, não? Ficou mais puto que eu já gravei um vídeo para subir no YouTube sobre isso. Falei, cara, vou ter que gravar de novo, né? Mas aí eu vim olhar a reportagem aqui, cara. Meu, tem reportagem falando um monte que é isento, até 20 mil reais, né? Para todo mundo. E tem reportagem falando que é isento do jeito que você falou. Um monte. Só para micro e pequena empresa. Ou seja, cara, realmente o negócio não tá claro. A gente viu a discussão ali. Isso aqui é uma discussão que a gente viu hoje. Estou falando de profissionais, né? Se ia tributar o estoque ou não. Porque a norma fala que é a partir de 2022. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Tributação 2022, contando que isso será aprovado esse ano, né? Mas, porra, tem gente falando, não, só o que for adquirido a partir de 2022, não é nada disso. Mas realmente as coisas ficam confusas. Acho que vai ter muito debate. Olha o próprio Fiagro que foi tributado e depois ficou isento, de novo, né? Então, assim, isso vai e vai voltar muito ainda, e no final vai ter um monte de emenda, e como tudo que é apresentado, pelo menos tem sido apresentado pelo governo, sempre os caras forçam um pouquinho a mais, porque eles sabem que vão ter que ceder em um ponto ou outro, né? Então, foi assim na reforma da Previdência, e aqui vai ser igual. Vai ter um monte de coisa ainda que vai ser alterada. Eu acho que o principal ponto é o investidor partir para a racionalidade mesmo, é não ficar nessa noia de que o mundo acabou. Eu acho que, sabe o que eu acho que é mais prejudicado nesse ponto todo aqui? O cara que está lá com a vida feita, idoso, 65 mais para cima, o cara de 65 nem é idoso mais, né? 65 mais, esse cara vai ganhar 15% a menos. Tá? Então, esse cara, se a coisa for aprovada do jeito que está posta hoje, esse cara vai ser o mais prejudicado. Os demais... Isso é dureza. Porque, cara, ele já construiu o patrimônio. Ele não vai voltar a construir esse patrimônio. Ele já construiu e esse patrimônio rende X. Agora é X menos 15%. Para esse cara, velho, é um prejuízo irrecuperável. Exatamente. E essa história vai tributar o estoque ou não? Vai tributar tudo. Toda. Nem teria como não ser. Isso aí é viagem, cara. Como é que você organiza isso no meio dessa zona que é o país, né? Como é que você organiza esse negócio? Não tem jeito. E é isso. Agora, para o pessoal que é mais novo, para quem é mais novo e tem muito tempo ainda para investir, e até para o cara de 65 anos, né, que eu citei aqui de exemplo, que provavelmente esse cara de 65 anos vai viver facilmente até os 85, né, do jeito que está a medicina hoje, e lúcido, e viver mais até, esse cara ainda vai passar por algumas reformas tributárias na vida dele, por normas editadas, por regras, por canetadas, por aumento e reduções em taxa de juros, por governos que vão meter a mão mais e outros menos, porque os que vão sacanear, isso faz parte desse game, né? Na verdade, a gente está falando aqui de investimento, na verdade, isso faz parte da vida, né? As coisas mudam aí o tempo todo e a gente tem que saber que é assim mesmo que funciona para poder não ser tão afetado emocionalmente e sair fazendo besteira, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. Exato. E outra... A turma que está nos assistindo agora também precisa entender o seguinte, que já é um disclaimer ao mesmo tempo nosso aqui. A gente está fazendo essa live se posicionando em público no calor do momento. Exato. A gente falou coisas aqui e se posicionou em cima de leituras rápidas, breves, e às vezes não foi em cima da fonte primária de informação. Por isso que lá no início, a gente começou a conversa dizendo, a primeira coisa, não faz nada. Não precisa fazer agora. Nem profissionais de mercado ainda têm certeza disso, e a gente faz parte de um grupo ali de altíssimo nível, gestores, analistas e, a nata da nata dos fundos imobiliários. Cara, cada um falava uma coisa. E todo mundo macaco velho, gente experiente, sabida, grande. Cara, os grandes expoentes aí desse mercado, tava todo mundo batendo cabeça, por quê? Porque a recém chegou, primeiro chegou um PowerPoint, aí aquele PowerPoint chegou com uma redação simplificada que gerou uma confusão desgraçada, e nisso aí tu já é perguntado na rede social, tu já fez uma live aqui no YouTube, no não sei o quê, bababá, tu já começa a falar em cima de coisas que às vezes não é bem assim.
Alguém aqui comentou assim, então não dá para confiar na imprensa, enquanto tu dizia que estava lendo reportagens que uma dizia A, outra dizia B. Cara, não é que não dá para confiar. Dá para confiar, mas não... Isso aí, eu confio zero, aí é pessoal. Para tomada de decisão, eu confio zero. Não, eu tô contigo, mas assim, ele é o perdigueiro no meio do mato, né? Ele vai lá e levanta a bola, daí tu olha aquilo e diz, peraí, deixa eu checar. Aí vai tu lá e faz a checagem, aí depois tu vê se dá para acreditar ou não. Pelo menos é assim como é assim que eu costumo fazer. Os caras levantam uma bola, vem aquela headline lá, sensacionalista e tal. Bom, tu vai atrás e tenta descobrir o que é. Mas a gente ainda está muito no calor do momento. Por hoje é assim, cara, relaxa, não faz nada. Daqui a pouco sequer dá tempo mesmo de fazer qualquer coisa, mas segura, espera, vamos digerir isso, vamos entender direitinho, vamos esperar as informações assentarem, esse monte de bobagem, que eu não diria nem bobagem, mas erros que estão sendo publicados hoje na imprensa, e às vezes nos nossos canais de comunicação também, vão ser corrigidos com o tempo, quando a gente se der conta que, cara, isso aqui não é bem assim, isso aqui não é assado, isso aqui eu achei que era assim, mas não era. A gente é ser humano, a gente está passível de errar, né? E aí as coisas vão clarear um pouquinho. Ainda assim, quando clarear, tá lá na mão do legislativo, vai ter idas e vindas, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro. Então, assim, por hoje, a gente não veio aqui para bater martelo, dizer que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, porque nem a gente sabe direito. A gente sabe o que deu para ver até agora, mas tem muita coisa ainda para ser entendido disso, para ser lido, para ser digerido, para a gente interpretar novamente. E aí sim, quem sabe, tomar uma decisão. Quem vai hoje para o mercado comprar ou vender, cara, a chance de acerto, ela é muito baixa. Ela é muito baixa, ela é quase aleatória, porque ainda não deu tempo de digerir, não deu para saber o que vai acontecer. Nem o que aconteceu, a gente não sabe, que é o próprio projeto, a gente ainda não entendeu direito os troços. Tem algumas coisas que são fatos, não é assim, ó, de novo, mudança de regra, você está sujeito em qualquer área, qualquer atividade profissional, em qualquer mercado de atuação. Infelizmente, essas coisas acontecem mesmo, né? É assim, não vou investir. Hoje, provavelmente, o que vai acontecer em vários botecos, né? Vão sentar lá dois amigos idosos para tomar uma cerveja, aí um cara vai virar para o amigo dele, para o brother dele, o investidor vai virar para o não investidor, vai falar assim, cara, eu recebia 20 mil reais por mês, acho que agora com a tributação vou receber 17. Aí o outro que nunca investiu um centavo, vive de salário mínimo, vai falar, tá vendo? Por isso que eu não invisto, você é um trouxa. Então, senhor, você vê. E aí você decide em que lado você quer estar, né? No final, a gente tem que continuar investindo, tem que continuar construindo patrimônio, tem que pensar em construir um pouco a mais até do que a gente precisaria, né? É difícil você falar assim, eu preciso de 10 mil reais para viver, então quando eu ganhar 10 mil reais eu vou acender a churrasqueira com a carteira de trabalho. Tá? Talvez um pouco mais. E pensar em fontes alternativas de renda, né? Porque isso ao longo da vida, né? Em construir. Então, a gente fala que a gente já trocou muita ideia sobre isso, então vou pegar esse exemplo aqui que tá fácil. A gente fala assim, a gente tem renda de fundo imobiliário, você tem renda da sua atividade profissional, você pode empreender, você pode escrever um livro, né, coisa que a gente já fez. Enfim, N coisas que pode colocar dinheiro no teu bolso que estão sujeitas aí a regras diferentes e podem mudar ao longo do tempo, enfim. Faz parte da vida, né? Essas mudanças fazem parte da vida. Não tem como você vai ficar puto, você vai ficar chateado, mas não tem como você fugir disso. E como é que você ameniza o impacto? Gerando mais do que você precisa, para que, caso você tenha um impacto, você continue recebendo ainda um valor que cumpra ali as suas obrigações, se diversificando as fontes de receita, se diversificando os investimentos, você pensando em investir fora do país também, por que não? Enfim, acho que é uma série de práticas que funcionavam antes, vão continuar funcionando depois, porque isso é só mais um acontecimento corriqueiro, né? Essa mudança. A gente está falando de uma proposta de reforma tributária que não acontece todo dia, mas mudança de regras, normas e eventos inesperados na vida, a própria Covid foi um exemplo há um ano atrás, isso acontece o tempo inteiro e vai continuar acontecendo. Cara, eu concordo, eu sempre gosto de colocar as coisas em perspectiva, pensando assim, cara, no horizonte de investimento de 20 anos, tu realmente não esperava que nada disso fosse acontecer, certo? Uhum. Que as regras não fossem mudar, que não fosse ter uma reforma qualquer que mudasse, quer dizer, a gente só não sabe quando, mas já era de se esperar alguma coisa que fosse dar uma sacudida. Quando chega a hora, não dá pra pensar, nossa, acabou o fundo imobiliário. Cara, longe disso, né? Longe disso. Vamos aí.
tomamos uma coça hoje, mas tá, tudo bem, calma, né? Daqui a pouco a gente recupera, devolve essa coça e tá feito o lobby e a gente volta com a isenção. Vai saber. Exatamente. Exatamente. A verdade é que não se sabe o que vai acontecer. Hoje a coisa é, cara, eu prefiro não fazer nada. Uhum. E se fizer, faz pequeno, faz pouca coisa. Segunda-feira a mesma coisa, porque, né, haverão novos capítulos aí dessa história. Mas é o que dá para saber, né, Danilo? Por hoje, né? A gente viu ali, pô, pessoas de altíssimo nível ali, todo mundo batendo cabeça. Como a gente viu na Covid, né, cara? A gente viu na Covid também, em março do ano passado, e por isso que é legal você ir passando pelos eventos, né? Em março do ano passado, teve gente que decretou o fim do escritório, teve gente experiente. E eu não tô falando mal desse cara, não, pelo contrário, de repente ele foi levado a emitir a opinião dele no momento que ele nem sabia o que estava acontecendo e tinha que falar alguma coisa, né? E o cara acaba se posicionando de maneira incorreta. Mas teve gente que decretou o fim do escritório, teve gente que decretou que os shoppings iriam quebrar, enfim. Então, a gente viu que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu, muito pelo contrário, devagar a gente vem vendo sinais de recuperação nesses dois segmentos. Os funcionários estão impactados ainda pela pandemia, estão impactados pelos juros, né? Pela elevação das taxas de juros, por mais que a gente já saiba quanto vai terminar os juros, pelo menos a expectativa, a cada mudança sai um monte de vídeo, né? O que fazer agora que aumentou mais X% a taxa de juros, né? E aí o cara pergunta, o que fazer agora? Eu falo, cara, você não sabia mesmo que ia aumentar, né? Porra, todo mundo já sabia que ia aumentar, né? Então, é isso, galera. Eu acho que o momento mesmo é de manter a calma, de entender que isso vai acontecer sempre. Infelizmente, é um evento ruim que veio depois do Covid, ou seja, um ano depois. Quando esses eventos ruins acontecem em períodos mais passados de tempo, fica mais fácil de digerir, né? E é isso aí. Eu vi alguém comentando do IRDM. O IRDM tá caro há um tempão. Né? Nem sei quanto caiu hoje. O VP dele é R$100, 98, 99. Caiu para isso aí, será ou não? O cara que comprou no VP, ele tá perdendo dinheiro, será? Ou só o cara que pagou qualquer coisa? Nem perto. Então, nem perto, né? Então, vamos ver quanto é que tá esse bichinho agora. Isso aí, 124,25 agora. Pois é. Quem caro comprou, pra caramba. Quem continua caro. Quem comprou direito tá de boa, né? Exatamente. Quer dizer, hoje lá se foi alguma gordurinha do fundo, mas vamos lá. Caiu 2% hoje. 2%. 2%. 2%. Que crise é essa, cara? 2%. Nós vimos cair quanto? Nós vimos cair quanto, né? Em março do ano passado. Pelo amor. Exato. E é isso aí, né, então, Marcelo? Assim, é isso aí, gente. Cara, cabeça no lugar, calma. A gente ainda vai entender melhor tudo isso que está acontecendo, a gente ainda vai conseguir comunicar melhor isso tudo que está acontecendo, mas por hora, se manter a calma já está ótimo, já fez melhor do que a maioria. Né? E a partir daí, sim, vamos tentar entender e vamos atrás das coisas. Perfeito, perfeito, galera. Então tá bom, esse assunto vai dar muito pano para manga ainda, e é isso aí. Vai. Quem quiser ajuda para investir pode me procurar ou procurar o Marcelão. Nossos produtos concorrentes, assine os dois. Né? Então, porque os dois custam a preço de banana. Então, você vai investir mais tranquilo. E tá barato. Tá barato pra cacete. Só tu ter a tranquilidade de saber o que fazer num dia como esse. Exatamente. Não tem preço. Perfeito. Não tem preço. Valeu, galera. Então é isso, Danilão. Abraço pra vocês. O vídeo fica aqui no feed, sobe daqui a pouquinho lá pro YouTube do Marcelão. Abraço. Valeu, grande abraço, turma.